Bom dia, alunos do nono ano. Hoje vamos dar continuidade à estrutura do artigo de opinião, né? Nós encerramos a aula passada iniciando essa estrutura, né? Falamos sobre o título, falamos sobre a introdução, e na introdução está composta aí a tese e o tema, tá? Hoje vamos dar seguimento falando de outros itens de composição do artigo de opinião. Vamos lá. Então, olha aí, o primeiro item que nós vamos estudar hoje é o argumento, tá? Um item aí importantíssimo para a nossa estrutura. Então, os argumentos, eles são o conjunto de fundamentos empregados para comprovar a tese apresentada, tá? Com qual objetivo? O objetivo é de persuadir o leitor ou ouvinte. O que é persuadir, gente? É tentar convencer, tá? Levar alguém a agir ou a aceitar o teu ponto de vista. Então, ele vai tentar te convencer através desses argumentos, tá? Um artigo de opinião, ele bem fundamentado, ele vai apresentar diversas estratégias argumentativas. Nós vamos agora ver uma dessas estratégias, mas na próxima aula nós veremos os recursos argumentativos que nós podemos ter para buscar esse objetivo, que é convencer o outro a ter a mesma opinião que, no caso aí, né, é o articulista que vai estar escrevendo esse argumento. Olha lá, uma das estratégias é o contra-argumento. O contra-argumento é uma das estratégias empregadas em gênero argumentativo, como os artigos de opinião. Essa estratégia consiste em apresentar um argumento contrário e rebatê-lo de modo a invalidá-lo. Olha que interessante essa estratégia, gente. Ele pega um argumento contrário ao dele, tá? E ele vai apresentar aí um contra-argumento, ou seja, uma ideia contrária, para invalidar, para dizer, olha, esse argumento aqui não tem fundamento, não cabe fazer isso por causa disso e disso daqui. Ou então, da outra maneira, ficaria melhor do que da maneira contrária a que eu penso, tá? É aí uma estratégia bem audaciosa, né? De vocês na página 58. Nós temos o seguinte trecho. Releia um trecho extraído do artigo de opinião B. Lembra que eu pedi para vocês lerem lá 4 artigos de opinião? Pois é, esse trecho aí faz parte do artigo de opinião B. Vamos lê-lo. Não há dúvida de que o Estado brasileiro deve tentar corrigir as desigualdades sociais produzidas por um legado centenário de tratamento discriminatório e de desigualdade de oportunidades. Pairam dúvidas, no entanto, a respeito de as cotas serem a forma mais efetiva de alcançar esse propósito. Poderíamos, por exemplo, cobrar mensalidade dos estudantes e usar o dinheiro para financiar oportunidades educacionais aos mais pobres. Tá? Na sequência, nós vamos ter aí uma pergunta para vocês, mas o que nós podemos observar aí nesse artigo, nesse trecho do artigo B? Não é? Que ele começa fazendo uma afirmação, né, dizendo que não há dúvida de que o Estado brasileiro deve tentar corrigir essa desigualdade. Mas, no segundo parágrafo, ele tem uma ideia contrária. Ele questiona se essa maneira realmente seria eficaz. Isso daí se chama contra-argumento, tá? Olha só a questão, o que ela fala? A primeira afirmação do articulista costuma ser um dos argumentos empregados pelo defensor das cotas nas universidades. Com que intenção esse argumento é citado no texto? Relacione-o com a informação apresentada na sequência.
Ou seja, gente, qual é a intenção aí do articulista? Foi o que nós falamos, né? Ao apresentar um argumento que costuma ser empregado por quem se posiciona de forma contrária ao articulista, ele resgata esse argumento e, na sequência, ele apresenta outro contrário, de modo a invalidar as ideias de quem é a favor das cotas, tá? Então, esse é um dos recursos que ele utiliza, o contra-argumento. Outro ponto aí da estrutura do artigo de opinião é a conclusão, tá? A conclusão de um artigo de opinião é uma parte estruturalmente fundamental, gente, fundamental. Sem conclusão, o teu artigo de opinião, ele vai ficar ali com uma deficiência sem conclusão, você não consegue fechar o ciclo da tua ideia, da tua defesa, ok? Então, olha lá, ele pode ser construído de várias formas. Ele pode ter uma proposta de intervenção. O que acontece aí quando a gente tem, na conclusão, uma proposta de intervenção? A proposta de intervenção é a que vai indicar uma alternativa para amenizar o problema, tá? Pode ser uma alternativa para solucionar o problema? Pode, tá? Vai conter síntese. O que é a síntese? É quando os principais aspectos eles são retomados de forma sucinta para enfatizar o posicionamento do articulista. Ou seja, ele pega lá no argumento os principais aspectos da defesa dele, porque tu te lembra que é lá no argumento que ele vai defender, né, a tese dele. Então, ele retoma ali os pontos mais importantes para dar destaque, tá? E também a surpresa, né, que ela apresenta como uma forma impactante. Ela visa aí impressionar o leitor e fazer com que ele apoie a ideia defendida. Na aula de hoje, então, nós estudamos aí o artigo de opinião. E qual o objetivo do artigo de opinião? O objetivo dele é apresentar um posicionamento sobre um assunto socialmente relevante, né? Estão lembrados disso. Quanto às características, nós temos aí que ele é estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele precisa ter uma tese e também argumentos. E, por fim, o público-alvo. Quem é que é o público-alvo do artigo de opinião? É qualquer pessoa que esteja interessada em um assunto contemporâneo ou controverso, um assunto que esteja aí em destaque, socialmente debatido. Ficamos com a atividade do livro, da página 58, 59, desculpa, gente, da página 56 à página 60, tá? Da página 56 à página 60. Bom, nos encontraremos aí na próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.